Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre os 400 anos, ó, né? Que nós estamos estudando para a gente chegar ali no tempo de Jesus, nos anos na era em que Jesus nasceu, tá, pessoal? Que eu insisto em falar que é aquilo que Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. A gente não pode esquecer da plenitude dos tempos, tá? Porque nós estamos também dentro de uma plenitude, que é o advento do anticristo. Então, nós estamos vivendo um momento na face da Terra onde tudo está corroborando para que a Terra receba um único governo, que é um governo mundial. Então, por isso que eu achei interessante, e eu estou falando isso em todos os vídeos, a gente vir naqueles 400 anos de silêncio para a nossa cabeça conseguir estar inserida dentro da história e entender o que foi que aconteceu antes de Cristo vir, como que estava o mundo, e eu já venho discorrendo já lá desde os gregos, e também para nós entendermos o nosso tempo agora, ok? Então, quem era Herodes? Herodes, ele era judeu. Ah, não, Cristina, você não pode falar isso. Gente, é a história do cara. Eu não posso queimar ou tentar puxar para um lado a história do homem. É a história dele. Ele é filho de Antípate. Lembra que nós falamos de Antípate? Antípate. Você pode falar Antíparo, porque tem também Antíparo, tem também Antípatro. Eu prefiro chamar, ainda que seja mais complicado, de Antípate. Então, Herodes é filho de Antípate, que é um homem rico, muito rico, que tem influência com os romanos, é importante isso, tem influência com Roma, e ele também, o governo dele, o povo dele, e mais 11 cidades, então com a dele, que é dos idumeus, eu insisto em falar idumeus, dos idumeus, eles estão dependentes de Judá, porque os macabeus foram lá e conquistou 12 cidades, vamos chamar de cidades, tá? 12 cidades ali depois do Jordão, a qual a dele era uma delas, que era os idumeus. E ele tem conhecimento e amizade também com Aretas, que é o rei, ele é rei dos nabateus. O que Antípate, pai de Herodes, faz? Ele leva Herodes para viver aqui, ó. Ele deixa ele crescer aqui e ser educado lá com o rei. E eles aqui tá tudo em família, tá? Ali é tudo em família. Depois do Jordão ali é tudo em família. Hoje, toda aquela parte ali, pessoal, é chamado de árabe. É assim que se resume toda aquela história. Cada ali é um povo, cada gente ali é um povo. Mas para resumir a história, então você pega aquele local todo ali, que é o Crescente Fértil, que eu te falei, e a gente chama de os árabes, ok? Para ficar melhor a compreensão. É igual a Israel. Ah, Judá, Jerusalém, Israel. Vamos falar então todo mundo de Israel. Então você compreende, tá? Quando a gente estiver falando uma coisa, que a gente está falando ali de Israel. Então, Antípate pega o filho Herodes e bota para viver com os nabateus, que estão ali também do lado dos idumeus, tá? É um do ladinho do outro, ó. Estão colados no outro. Tá colado um no outro ali. Aí o que acontece? Antípate, ele consegue vencer algumas confusões, algumas guerras, ajudando lá os romanos e fica por ali fazendo amizade com os romanos. Ele tem muito dinheiro, então tem muita influência. E você sabe que pessoas que têm dinheiro, ele faz amizade com quem tem dinheiro, né? O rico faz amizade com o rico, porque eles estão sempre buscando oportunidades. Cada vez mais rico a pessoa quer ser. Então, o ciclo, ou seja, o ciclo de amizade do rico é outro rico, ou alguém mais rico do que ele.
E Aretas era rei aqui dos nabateus. Então, todo esse povo aqui estava debaixo do poder dos macabeus. Estava debaixo do poder dos macabeus. Então, quando há aquela confusão, que eu falei para vocês no outro vídeo, entre o Hircano e o irmão dele, o Aristóbulo II, o Hircano II e Aristóbulo II, que são os dois filhos de Salomé, o Antípate, ele vê uma oportunidade de governar Israel. Essa é a ambição dele. Guarda bem isso. Essa é a ambição do Antípate. E com certeza já estava calculado na cabeça dele de colocar o filho depois. Por que ele bota o filho para ser criado com os nabateus? Porque ele devia ter, né? Ia conseguir um melhor estudo. Tá? De repente, ali onde ele estava, ali no país dele, na cidade dele, não ia ter tanta influência como se estivesse diretamente com o rei. Como que a gente sabe que Herodes é judeu e qual o que existe por trás? A minha... Ai, o que eu ia dizer? Não, o meu intuito é trazer a tua cabeça a pensar não tão politicamente, tá, pessoal? Nós estamos discorrendo, né, pela política, porque tudo isso aqui é política, mas eu quero trazer o teu intuito para trazer como povo, como gente, sabe? Como ser humano, vamos dizer assim, como ser humano, como família. E é aí que entra a questão dele ser judeu. O que acontece? Rebeca engravidou de Isaac. E ela tem na barriga dela 2 crianças. Essas crianças mexem para lá e para cá, ela acha estranho e Deus fala com ela. Dentro de você tem 2 nações. Grava essa informação. Deus fala para Rebeca que dentro dela tem 2 nações. 2 nações tem dentro dela. Quem são essas nações? É Jacó e Esaú. E lembra, outra coisa boa de você sempre guardar na sua cabeça e procurar saber por quê. Lembra que Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. Sara era estéril. Percebe? A mãe de Jesus era uma jovem, era virgem. Até aí está tudo certo. Mas percebe que é sempre alguém que existe ali algo para que Deus venha fazer. É sempre algo que Deus tem a fazer. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ana era estéril. E foi Deus quem fechou a madre de Ana. Eu vou começar a pregar nesse canal, tá, pessoal? Porque eu tenho o dom da palavra. E eu fico remoendo as mensagens também. Então, eu vou começar a pregar aqui, botar para fora as mensagens de Deus aqui também para você nesse canal. 2 nações dentro dela, Jacó e Esaú. Herodes, ele é descendente de Esaú, porque os idumeus, eles são da linhagem dele. Os idumeus, eles são irmão gêmeo de Jacó. Então, se Herodes, se dos idumeus, e os idumeus são descendentes de Esaú, e Esaú é irmão gêmeo de Jacó, ele também é judeu. Ele seria o irmão bastardo. Percebe? É aquele irmão que foi rejeitado. Rejeitado assim, né? Deus não tinha um plano com ele, pessoal. Não é rejeitado que Deus não tenha um plano. Pelo contrário, muitos árabes estão aceitando Jesus. Ah, guarda essa informação que eu vou te dar agora. Você sabia que muitos rabinos estão estudando o Novo Testamento? Eles estão estudando o Novo Testamento e já tem um tempo já que eles estão fazendo isso. Essa informação que eu estou te dando agora é muito importante. Escreve aí no teu caderno, ó. Rabinos
ou os judeus, né? Vamos colocar os judeus? Vamos colocar os judeus. Eu gosto de escrever para grifar na sua cabeça, sabe? É como se eu estivesse escrevendo no seu cérebro. E no meu também. Rabinos, judeus, vamos colocar assim. Vamos colocar os judeus. Já estão estudando o Novo Testamento. O Novo Testamento. Aí você diz assim, ô Cristina, por que isso é importante? Lembra que no Apocalipse vai surgir duas testemunhas. Ó, não é do 666 que nós estamos falando? Uma coisa liga a outra. As duas testemunhas, ó, duas testemunhas serão homens, tá, pessoal? Testemunhas. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras. Dois galinhos de oliveira que estão numa ponta direita e outra na ponta esquerda ali, no óleo, ungido ali do castiçal, espiritualmente falando, que foi isso que João viu na visão. Essas duas testemunhas vão falar de Jesus Cristo para Israel. Tá? É bom separar isso, por quê? Porque o pessoal, tudo que é para Israel, o pessoal pega para eles. Eu já falei 500 vezes que, como é globalizado, o que acontece lá respinga cá. As duas testemunhas não vão andar por toda a terra, não. Por toda a terra, Israel, e não por toda a terra, mundo global. Correto? Essas duas testemunhas vão pregar lá. Então, essa informação que eu te dei, acabei de te dar agora, que o povo de Israel, os rabinos lá, os judeus que eu coloquei aqui, já estão estudando e lendo o Novo Testamento, isso já é um sinal. Do quê? Do mundo global e automaticamente a volta de Cristo, que eu já falei para vocês o porquê da volta de Cristo. Eu já disse aqui, vou repetir de novo para você. Se Cristo não voltar, o anticristo, o governo mundial dele, que vai ser uma confusão terrível, é um país contra o outro, porque um vai querer ceder, outro não, igual o que a gente está estudando aqui, que a história ela é assim, entra um governo, sai outro, entra uma nação e vem outra, entra o fulano lá que conquistou várias terras e etc, etc. Não é assim? Como os países hoje já estão todos consolidados, a guerra agora é da narrativa de... Quais são as narrativas? É que o fulano tem uma bomba. Ah, então vamos lá impedir ele de fazer tal bomba. É que o Beltrano tem não sei o quê. Então vamos lá e impedir de fazer não sei o quê. A guerra não é assim agora? É o domínio global? É um querendo sobrepor sobre o outro o domínio global. Você não vê mais ninguém querendo tomar a terra do fulano como era antes. Percebe? A gente viu aquilo lá que está acontecendo na Ucrânia, mas as questões ali já são outras questões. Tem muita coisa envolvida ali, muita coisa oculta. Você vai assistindo, vai acompanhando a linha do tempo que está acontecendo agora no mundo, e também a linha do tempo que eu estou falando para vocês, do que eu estou ensinando aqui, né, do que eu estou falando, dos conhecimentos agora do fim de uma era, porque nós somos o fim de uma era, nós somos o fim de uma geração dessa era agora, e você vai acompanhando para você melhor entender o que está acontecendo no mundo. Então, essas duas testemunhas aqui, com certeza vai surgir, aleluia, tomara aqui, né? Com certeza não sei, mas com certeza, vamos lá, com certeza vai surgir desses estudos que já está tendo, do Novo Testamento, e elas vão falar de Jesus Cristo lá em Israel, elas vão pregar Jesus. Então, isso aí a gente já está sabendo. Aí, o que Herodes faz? O pai dele governa um pouco Israel, ele tem uma certa influência de poder sobre Israel, porque os macabeus, voltando aos macabeus, tá, pessoal? Voltando aqui aos 400. Os macabeus estão em pé de guerra. Para completar, o Aristóbulo II foi lá e cortou a orelha do irmão, do Hircano II, para que ele não fosse mais sacerdote. Quer dizer, eles mesmos estão se desfazendo entre eles mesmos e Roma está vindo para cima. E Herodes, ele vai casar com Mariana. Ele já é casado. Quando ele está crescendo lá, não, tá, pessoal? Aqui eu já estou adiantando. Herodes,
Quando ele começa a governar Israel, ele começa a governar no ano 37 e ele já tem uma esposa. No ano 37 a.C. Ele aqui já tem uma esposa, mas ele se apaixona por Mariane. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Grava na cabeça de vocês. Herodes não matou Mariane. Eu estou vendo canais grandes falando aí que Herodes matou Mariane. Não, isso não aconteceu. Eu acredito que Mariane morreu ou de desgosto, de alguma tristeza, ou ela tomou veneno. A mãe dela, Herodes matou, que é Alexandra. Por que Herodes mandou matar Alexandra? Alexandra é a neta de Salomé. Mariane é bisneta de Salomé. A Alexandra ficou com raiva de Herodes, que Herodes começou a fazer um monte de matança no governo dele. Aí Alexandra vai lá, como eu já falei, aí vou repetir. Alexandra manda alguém falar lá no Egito para o Marco Antônio e para Cleópatra, que estão lá os dois, né? Ela manda falar, né? Porque já era o segundo triunvirato, e nesse segundo triunvirato, Marco Antônio estava ali, também governando Roma. Então ele tinha o poder de resolver alguma coisa lá em Israel, algum problema ali em Israel. Por isso que Alexandra manda mensagem para ele, para ver se ele faz alguma coisa com as atrocidades de Herodes, que Herodes estava aprontando, matando meio mundo. Ele não faz nada. Marco Antônio não faz nada. Ele não se envolve nas questões que estão acontecendo em Jerusalém. E ele, no ponto político, ele estava correto em não se envolver. Porque a família dos Macabeus já estava no pé de guerra terrível. Eles que quisessem que se resolvesse. Ou seja, eles não têm Deus, eles não têm a religião deles, eles que se viram. Com certeza eles comentavam isso entre eles, pessoal. É ser humano igual a todos nós, entendeu? Quando você está imaginando uma coisa, imaginando a história, fica imaginando ali aquela situação, aquela coisa, aquilo que aconteceu, você começa a entrar ali nos personagens. Tipo, não estava nem aí. E quem é que vai matar o último Macabeu? É Marco Antônio. Marco Antônio, ele mata Antígono. Marco Antônio vai matar Antígono, que é o último Macabeu, que é o filho de Aristóbulo II. Vai colocar um fim. Aí o que. Vamos tirar aqui o Antípate, porque o Antípate vai passar o poder todo para Herodes. Porque vai entrar aí, pessoal, a dinastia herodiana em Israel. Olha para você ver. Os árabes, tá? Vamos usar essa linguagem. Os árabes, né, os idumeus, conseguem governar Israel. Isso tem um cheiro de alguma coisa. Não tem um cheiro, né, do anticristo? Tem um cheiro do anticristo. Porque o anticristo vem do 7. Lembra que eu falei para vocês que o anticristo procede do 7? Dos governos que já passou? Lembra que eu expliquei para vocês o Apocalipse, que não é essa parte. Eu quero fazer esse vídeo aqui mais rápido e que eu quero concentrar aqui nele, em Herodes. Então, você já vê que lá atrás, nos 400 anos de silêncio, eles já estavam com o pé lá. Ou seja, é um irmão, ó, para você ver. Hircano não ficava brigando. O Hircano, os judeus, tá? O Hircano II não ficava em pé de guerra com Aristóbulo? Com Aristóbulo II? Aqui, né, é Jacó e Esaú. É Jacó e Esaú brigando. É Esaú aqui querendo mandar em Jacó. E Deus falou para a Rebeca, Deus disse para a Rebeca que o maior ia servir o menor. Quem veio na frente foi Esaú. E Jacó veio segurando Esaú. Ai, ai.
querendo ou não, estava ali segurando no pé do irmão, gente. Entendeu? É briga de irmãos o negócio. Ali, a região toda ali. É muito interessante as escrituras. Quando você começa a abrir sua cabeça para entender as escrituras, você não vai ficar batendo cabeça, sabe? Discutindo com o outro. Você vai entender os assuntos. Você vai abrir a Bíblia e ler ali, você vai entender os assuntos. Está tudo entre família. Então, Esaú, ali, né, entre aspas, encarnado em Herodes, fala, eu vou tomar essa terra, eu vou governar. Você está pensando que eu não vou, não? E surgiu a oportunidade, porque os irmãos aqui estavam em pé de guerra. Então, eles foram entrando. Se dividir, enfraquece. Então, quando divide o país fica fraco, não é? E assim estava acontecendo lá. E por que Herodes teve tanto êxito em governar Israel? Herodes governou Israel 40 anos. 40 anos. Uns falam que é 37, mas vamos arredondar para 40? 40 anos. Outros falam que é 38, bora arredondar para 40. Por que ele tem tanto êxito? Por causa dos traidores, pessoal. Guarda bem isso. Tinha muito judeu traidor. E não se esqueça das facções, fariseus, saduceus, os essênios. É que os essênios se ficou lá para os matos lá. Os matos que eu falo é para o deserto. Ficava lá em Quirrã, lá, estudando livro, né? Escrevendo, se dedicando, se purificando, não gostavam de comer carne, aquelas coisas, era mais verdura, eles mesmo plantavam, eles comiam, ficava ali se purificando. Talvez tudo indica que João Batista conviveu com os essênios. Tudo indica, quase 100% que ele conviveu com os essênios. Eu acredito que João Batista conviveu com os essênios. Ele foi para esse deserto e cresceu ali, porque ele foi criado no deserto. E os Qumran, que era o lugar lá onde eles ficavam, né? Eles também eram chamados Qumran também. O nome do lugar era Qumran. Os Qumran, era assim. De modo pejorativo, xingando os coitados. E os essênios, eles eram meio que espiritualistas, sabe? Aquela coisa de meditar. Eu acho que daí vem os mosteiros. Sabe os mosteiros que a gente conhece hoje? Aquela coisa de se dedicar a Deus, sabe? Viver para Deus. Pô, gente, é tão bom viver para Deus. Viver para Deus, se santificar. Tinha uns que não casavam, sabe? Geralmente, quando ia para o deserto, já não queria casar, queria ficar por ali mesmo, se consagrando a Deus. Que foi o caso de João Batista, né? Não há nada dizendo que João Batista casou, não existe isso. Então, por que ele teve tanto êxito? Traidores. Lembra que os macabeus tinham os traidores. Esse foi também um grande problema dos macabeus, pessoal. Um grande problema dos macabeus foram as traições. Então, eles tinham que lidar com eles mesmos, né? Que eles eram das naturezas muito fortes, e também com as traições que tinha. Então, eles estavam indo para um saturamento. Tá? O governo dos macabeus estavam já saturado. Então, não tinha como eles não se render para Roma. E não tinha como o adversário, né? Lá, os Esaú, os idumeus, né? Também ir para cima. Primeiro que eles não queriam mais ficar debaixo do jugo de Israel, né? Porque o maior, né, ia servir o menor. Então, eles lembravam, com certeza, eles lembravam disso, porque eles sabem quem eles são, né? Ninguém é doido, que é o que está acontecendo hoje. Eles lá falam que são filhos de Abraão. Eles falam que eles são ismaelitas. Olha a confusão. Aliás, confusão entre aspas, né? Porque eles falam, os árabes hoje falam que eles são filhos de Ismael, porque Ismael também é filho de Abraão. É isso que eles falam ali. Os idumeus já é de Esaú, que Esaú era neto de Abraão. Porque Abraão teve Isaac, às vezes eu faço confusão. Teve Isaac, e é isso aí. Então, olha para você ver, os pessoais, aliás, o pessoal dali
dessa região tem essa coisa. Então, querendo ou não, gente, como que a gente vai chegar e eliminar eles? Dizer, não, eliminar que eu falo é tirar eles da história. Não tem como. Percebe o emaranhado que é criado? Eu já te dei informação dos idumeus que Herodes é descendente de Esaú. Já te dei a informação também do filho que Deus prometeu para Abraão, que era Isaac. Mas antes Isaac tinha tido Ismael lá com a empregada, a escrava. Essa escrava depois ela foge, vai para um lugar e ela prepara uma egípcia para casar com o Ismael, o filho dela. Então eles estão todos ali, gente. Tá tudo de frente para Israel. Israel tá aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. Israel tá aqui. E eu não sei desenhar nada, tá? E eles estão aqui, ó. Quase engolindo Israel. Ó, olha, gente, fiz quase o desenho da meia-lua, que eles usam, né? A meia-lua como símbolo lá, para a maioria deles lá. O Iraque, o Irã, a Turquia, a Síria, as bandeiras, quase tudo parecida. Percebe? Que são tudo parentes, tudo irmão. São irmãos e são parentes. Aí Herodes, ele governa até ali 4 anos depois de Cristo. Os historiadores falam que ele morreu 4 anos antes de Cristo, por causa do calendário gregoriano. Mas para você se situar direitinho, vamos falar que ele morreu 4 anos depois de Cristo. Porque o ano 1 que a gente conhece desse gregoriano é a partir do nascimento de Cristo. Então, para não dar confusão na sua cabeça, vamos lá. Ele morre 4 anos depois de Cristo. 4 anos não. 4 anos ou 2 anos depois de Cristo. Pessoal, perdão aí que já está falhando, mas é por aí que ele morre. Porque ele alcança o nascimento de Jesus. Herodes alcança o nascimento de Jesus. Os magos avisam para ele que estavam procurando o rei de Israel. Ah, meu Deus do céu! Os magos vão avisar para Herodes que estão procurando o rei de Israel. Se Roma colocou Herodes lá em Israel como rei, porque Herodes ele assume esse título, viu? Eu sou o rei de Israel. Ele se põe no lugar de rei e ele usa a coroa. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando Roma colocou Hircano, porque eles fizeram um rolo. Qual era o rolo? Que é aquilo que foi falado nos outros vídeos, mas para você que está vendo agora, para você entender. O Hircano estava de briga com Aristóbulo. Aristóbulo tomou o governo de Hircano. Aí Hircano sai fora, porque Aristóbulo tomou o governo dele. Aí o pai de Herodes, sabendo disso, começa a fazer fofoca na cabeça do Hircano. Aí conversa com ele e fala, ó, se você devolver as terras que teu pai tomou tudo, que é o Alexandre de Janeu, aí, né, eu coloco você, eu e Aretas, né, nós colocamos você para voltar novamente a ser governador. E aí o Hircano falou, então tá bom, então eu volto a governar Israel, né, lá ajudar, eu volto para ser governador e sacerdote, porque era uma coisa só, tá, pessoal? O sacerdote era o governador era o sacerdote, porque é aquilo que eu falei para você 1000 vezes, que tudo era ali que se resolvia no templo. E em Judá, Jerusalém, a capital. Aí ele aceitou. E foram devolvidas todas as terras para o pai de Herodes. Então, quando o Herodes começa a governar, e até o pai também, quando estava governando, assim que Hircano entrou no poder, ele já não tinha nada a ver, já não estava mais sobre a subserviência dos macabeus. Você percebe? Aí os magos vão lá e falam para Herodes, que Herodes entra depois no poder, casa com Mariana, e ele faz isso para se aproximar dos judeus. Aí os magos falam para ele que quer ver o rei. Ele, que rei? Quem é esse rei? Não, é que nasceu o menino, já tem... Quanto tempo tem isso? Já tem 2 anos, pelo que a gente já está sabendo, o menino já tem 2 anos, a gente vem adorar ele. Aí ele fala assim, vai lá, adora ele, depois vocês voltam aqui e falam onde ele está, que eu quero ir lá adorar ele também. Só que o anjo de Deus aparece para esses 3 magos, e uns falam que é magos, outros não, tá, pessoal? Sem estresse aqui nesse canal aqui. Aí o anjo aparece
para esses 3 magos e falam para eles não voltar lá. Não voltar lá. Aí eles pegam outro caminho, porque Herodes estava procurando o menino. Né? O Herodes ia querer pegar Jesus. Olha o diabo já armando, né, o plano da salvação, o diabo já querendo atrapalhar o plano da salvação da humanidade. Aí os magos vão se embora e fica por isso mesmo. Depois Deus vai aparecer para José num sonho e manda ele pegar Jesus, descer para o Egito, porque Herodes depois vai mandar matar Jesus, porque vê que os magos não retornam. Aí vê que eles foram-se embora, porque todo mundo fica sabendo de tudo. Aí manda matar Jesus, só que aí Jesus já está lá no Egito. E tudo é profecia se cumprindo, etc. Voltando aqui para Herodes. Herodes, ele não matou Mariana por quê? Porque ele era apaixonado por Mariana. Eu acho que Mariana foi a primeira paixão de Herodes. Eu acho. Porque quando ela morreu, ele ficou muito mal. Muito mal. Ele ficou doente. Talvez seja por causa dessa paixão toda. E ele, nessa doença dele, eu não sei se foi nessa doença com Mariane, da morte de Mariane, que ele manda matar a mãe dela, Alexandra, ou se é antes disso. Eu vou confirmar depois e escrevo aí para você eu deixo fixado no comentário. Porque a Alexandra, quando Herodes fica mal, ela tenta tomar o trono de Herodes, ela quer tomar o trono. Ô, gente, onde estava a cabeça de Alexandre, sabendo de toda a confusão que estava acontecendo com o pai, com o tio? Aí ela quer ainda, porque ela é princesa, né? Então ela quer ainda reunir quem, gente? Ela quer conversar com quem? Com os fariseus? Com quem? Com os saduceus? Com quem que essa mulher quer conversar para querer tomar alguma coisa, tomar poder? Mas existe isso daí, tá? Porque é muita história aí. São 100 anos de história dos macabeus. Então, como que uma pessoa quer tomar o poder de um homem justamente de Herodes? Percebe que estava ali na fome, na sede, jovem. Percebe? Jovem, ali com todo vigor. Como? Meu Deus do céu! Gente, se você está vendo que não está dando para você, dá um passo atrás, recua. Recua. Tem horas que a gente tem que dar um passo atrás e recuar. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar, tempo para colher o que se plantou. Há tempo para tudo, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar, há tempo para afastar-se de abraçar. Faça um favor para você mesmo. Não fica se estressando sua mente com isso, não. Avalie a tua vida e veja. Espera um pouquinho aí, eu vou dar um passo para trás. Porque se você está ali tentando ir para frente, e você vê que está emperrado, é porque você tem que dar esse recuo. Correto? E vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua vida. Deixa os problemas dos outros para lá. Entendeu? Cuida de você, resolve sua situação aí, cuida da tua vida. E o resto tá lá. Cuida de você, da tua saúde mental, espiritual, física. Viu? Vai cuidar de você. Aí, voltando lá para Herodes, que, meu Deus, fala assim algumas coisas na minha mente, aí eu tenho que falar aqui. Aí Herodes, ele acaba governando esses 40 anos todos. Aí você pergunta, Cristina, mas se ele era tão mal assim, por que ele governou 40 anos? Primeiro, que ele tinha os traidores com ele e também ele era esperto. Herodes era esperto. Herodes gostava de construções. E Herodes também tem uma psicopatia. Ele vai ter mais ou menos entre 14 e 15 filhos, dizem. Tá? Dizem que ele vai ter entre uns 15 filhos, vai. Desses filhos, dizem que ele matou uns 3 ou 4. Tem gente que exagera, diz que matou 5, 10, é assim. Mas vamos lá, vamos com uns 3 ou 4. Mais ou menos uns 3 ou 4 filhos ele mata. Entre 3 a 4 filhos ele matou, certo? E por que ele fazia isso? Porque ele desconfiava. Desconfiava, achava que estava fazendo alguma coisa para tomar o poder, né? Então, Esaú não quer soltar, né?
Esaú não quer soltar o poder, né? Não quer sair fora do poder. Foi tão difícil para conquistar o poder, né? Então, teve tanta estratégia. Soltar agora não dá, então por isso ele matar. Psicopata, é doido, matar os próprios filhos, né? Ou também por desconfiar que não era filho. Pode ser que tenha isso também, vai saber. Vai saber. De repente, desconfiava também que não era filho, mas sabe lá, né? Os casamentos que ele fazia. Outra coisa também que você observa no caráter dele, de Herodes, esses casamentos todos que ele teve, diz que ele teve 10 mulheres. Aí eu pensei, será que Herodes queria ser Salomão? Não é? Será que ele não queria ser um Salomão da vida? Pensa aí, pensa. Porque se ele é quem... Vamos voltar lá na identidade dele. Vamos voltar na identidade dele. Na identidade dele. Se ele era lá o Esaú, né, o descendente de Esaú, e ele agora estava querendo mandar, ele queria dar uma de Salomão. Vou dar uma informação para você. Você que está acompanhando meu vídeo. O chifrinho pequeno, o chifrinho, que é o Epifânio IV, o chifrinho que é o Epifânio IV, ele levou de Israel 62 toneladas de ouro. Aquele que colocou a porca lá, em cima lá do negócio lá passar. Ele levou 62 toneladas. Gente, essa informação é importante. Por quê? 62 toneladas ele leva para a Síria. Não foi para Roma, foi Síria. Porque era lá que os Seleucidas, a sede deles eram lá. Então, ele leva 62 toneladas de ouro. Então, pensa na ambição do pessoal com Judá, com o templo. Porque essa briga para ser sacerdote, porque essa guerra para ser rei, porque é muito dinheiro, é muita riqueza. Israel sempre foi cobiçada, mas sempre foi cobiçada por quê? Por causa das riquezas e também por causa de transporte. Mas, gente, né, o transporte está em segundo lugar. O negócio mesmo é essa identidade. Isso, sabe? É isso. Escreve aí no teu caderno, para você não esquecer. Vamos colocar aqui, ó, identidade. Não é isso que os árabes procuram? Identidade. Não é isso que eles falam? Eles querem uma identidade, eles querem também ter um país deles. Mas eles já não têm tudo aquilo de terra que a gente colocou aqui, que você pode pesquisar aí na internet. O que eles querem com Israel? Por que não deixa Israel em paz? Sabe aquela coisa, gente? Sabe aquela pessoa que persegue a gente a vida inteira com inveja? Tem isso aí também, a inveja. Porque tudo, o mundo todo funciona em torno de Israel. Então é jogado neles também. Eles lá, as crianças lá, nos países árabes, já são, dependendo do país lá, já são educados já para crescer e acabar com tudo. Tem um documentário aqui na internet, eu acho que é do Brasil Paralelo, que eles fizeram agora. Esqueci o nome do documentário, é em inglês. Mas o documentário você pode ler, já está traduzido. Você pode ler em português. E tem relatos dos caras lá, dos assírios, falando de como eles estavam matando as crianças, os bebês. O cara começou a chorar. Entende? Por que eles fazem essas atrocidades? Porque já é educado já da infância. Nas escolas, na casa. Né? Depois você vai lá ver, tem eles mandando áudio para a mãe, matei 10, matei isso, matei aquilo. E os pais do outro lado, né? Pelo celular. Ai, lá, tal. Percebe? Então a gente tem que orar pelos dois povos, né? Orar pelos dois povos para que Deus venha ter de misericórdia. Para que Deus venha dar paz para eles. E um dia essa paz vai acontecer em nome de Jesus. Só que nós não estaremos mais aqui. Essa paz será no milênio. Porque Satanás vai estar amarrado. Não vou apagar, não. Vou deixar aqui, ó, identidade. Então é isso, a busca ali é essa. Percebe o terreno onde Jesus ia pisar?
O terreno já estava todo armado para o advento de Cristo. Tudo certinho para a vinda de Jesus Cristo. Nada acontece antes do tempo, nada, nem na minha vida, nem na tua. E tudo que acontece, Deus permitiu acontecer. Seja por um erro nosso, seja ou por um acerto nosso, tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Então, não murmure, confie em Deus. Faça um propósito com Deus para que esse ano de 2025 você emagreça, você cuide de sua saúde, ou você engorde se for muito magro, mas perceba que Deus te trouxe até aqui. Então, perceba que Deus cuidou de você. Deus não te desamparou. Tá bom? Seja na alegria, na tristeza, né? Não largar Jesus, porque ele é o nosso noivo, ele é o nosso marido, nós somos casados com ele. Então, Herodes, você já sabe, que era também uma busca por identidade. Você não vê quase ninguém falando isso. Essa informação, em todos os artigos que eu li, ainda não vi. Então, pode ser que não estava, não era falado, mas pelas ações de Herodes e pelas ações do pai, e tinha um respaldo dos outros ali também ajudando, e Roma também estava dentro desse contexto ali também, porque Roma também estava vendo como é que estava Israel, enfim, o que Roma quer é governar, correto? Correto. Mas Roma também sabia das histórias. Sabia de Abraão, Roma conhecia sobre Abraão, houve uma conversa lá em cima, lá, indo anos mais atrás aqui, bem mais atrás, isso é dos Macabeus, houve um falatório com algumas pessoas de Roma, parece que tinha generais que eram interessados na história de Israel, queria saber quem eles eram, que eles já tinham ouvido falar sobre essa coisa de Abraão, não sei o quê. Eu li sobre isso, só que eu esqueci de salvar, para voltar ali para colocar para você. Então, o mundo ali tinha informações de tudo. Aí você fala, mas não tem mais alguma coisa que dava respaldo para Herodes fazer o que ele fazia? Tem. O quê? Polícia. Polícia, pessoal. Herodes era cheio de segurança. Herodes tinha uma deficiência também na índole dele. Medo. Não, mas ele matava muita gente. Medo. Esse tipo de gente não é porque é corajoso, não. É medo. Então, Herodes também tinha medo. Ele tinha medo do povo de Israel aprontar alguma com ele. Ele tinha essa desconfiança. Poderiam colocar alguma coisa para ele comer, matar ele envenenado. Ele era um homem que estava sempre desconfiando de alguma coisa. Olha para você ver, tá vendo? Por quê? Porque estava fazendo o quê? Algo que não era correto. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era certo. Essas matanças todas, essas loucuras todas. E ele casou com Mariane também por paixão, claro. Então, para ele foi bom, porque ele casou por paixão e também por interesse. Porque ele fazendo uma aliança com ela, né, ele dizia, olha como eu sou um judeu bonzinho. E ele praticava o judaísmo. Porque o Alexandre, quando tomou lá as cidades, forçou todos eles a praticar o judaísmo. E por que Alexandre toma todas as cidades lá, que no caso, vamos chamar de árabes, naquela região toda ali que são os árabes? Alexandre Janeu, que foi o segundo marido de Salomé, por que ele força eles a praticar a religião judaica? Porque ele sabia que eles eram judeus também. Eles também tinha ali o sangue deles na veia. Percebeu isso? E a gente tinha essa informação? Não tinha essa informação, mas agora você está tendo e eu também. Por isso que o pessoal, alguns historiadores falam que Herodes era um judeu bastardo, por causa dessa linhagem deles. Lá com Abraão, Isaac, dessa coisa dele ser irmão de Jacó, irmão gêmeo, tal, e tudo aquilo que aconteceu, e etc. Então, fica aí, pessoal, essa informação para você, que Deus abençoe sua vida,
Nós vamos voltar agora a falar do nascimento de Jesus. Herodes vai entrar ali um pouquinho. Nós vamos falar sobre esse massacre, né? Nós vamos explicar, eu vou te explicar direito o que é esse massacre. Porque o pessoal fala que ele fez um massacre, né? Não é bem assim. Houve mortes? Houve. Houve muita morte de criança, viu? Houve. Muitos judeus esconderam os filhos. Eu mesmo, se estivesse lá, ia esconder. Né? Porque o cara é meio doido. Meio não, né? Acho que é um doido inteiro. Então, eu quero entrar com você no nascimento de Jesus, aí nós vamos falar desse massacre de Herodes, porque aí nós já vamos entrar em Cristo, que é isso que eu quero falar para você, e a gente já encerra essa parte dos 400 anos no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe sua vida. Qualquer coisa, estamos aí, pode fazer sua pergunta. Curte e compartilhe.